Então, nós vamos continuar com o nosso estudo, ou nossos estudos, né, sabatinos, acerca dos 613 mandamentos. E, como tenho falado nos outros estudos, estamos passeando, né, pelos textos bíblicos que são referentes ao casamento. E já temos falado várias coisas, em vários temas, o papel da mulher no casamento, o papel do homem, enfim, mulher sábia, mulher tola, e etc. E hoje nós vamos tratar sobre os maridos, né, ou um marido destrutivo. E, segundo a Bíblia, não de forma muito clara, mas 70% da responsabilidade em um matrimônio, pois recai sobre o marido. E o apóstolo Paulo, ele corrobora com essa ideia quando ele escreveu em 1 Coríntios 11:3 o seguinte: mas quero que entendam que o Messias tem autoridade sobre todo marido, que o marido tem autoridade sobre a esposa e que Deus tem autoridade sobre, como se diz, sobre o Messias. Aí no versículo de número 7, ele vai dizer: o homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do marido. E, obviamente, que o apóstolo Paulo não está se referindo que o homem não possa usar uma cobertura, né, como muitas pessoas dizem aí, que enfim, interpretam 1 Coríntios 11 como sendo uma proibição e uma permissão para mulheres usarem véus, e o homem não poder cobrir a cabeça. E lógico que Paulo aqui está tratando do tema da autoridade, porque, como nós vimos aqui a princípio, no versículo 3, ele diz que é o Messias que tem autoridade sobre o marido tem autoridade sobre a esposa, e o Eterno tem autoridade sobre o Messias. E no versículo 7, ele vai falar agora da glória, né? Que o homem, nós, como maridos, não podemos cobrir a nossa cabeça. Quer dizer, nós não podemos ter outra autoridade sobre nós que não seja o Messias Yeshua. Ok? E vai dizer que por quê? Porque nós somos a imagem e a glória do Eterno. Porém, a mulher, ela já não reflete a glória do Messias e muito menos a glória do Eterno. Aqui, Paulo diz que ela reflete a glória do marido. Então, até que nós, os homens, entendamos a nossa enorme responsabilidade, né, como maridos, que podemos seguir em diante em nosso, como se diz, em nosso relacionamento, em nosso casamento. Então, nos últimos anos, talvez nos últimos 10 anos, né, no mundo inteiro, surgiu um fenômeno das mulheres líderes, das mulheres empoderadas, né, como se chama. Isso é um dos sintomas de que o homem ele tem falhado em seu papel de liderança. Quer dizer que os homens eles têm perdido a sua identidade, têm abandonado o posto, o cargo que o Eterno ele tem nos dado como líderes da nossa família, e o Eterno ele está nos desafiando, inclusive o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, falando aos judeus, diz que quando nós falamos da fé do Messias, quando falamos da Torá, das festividades, etc., dos mandamentos, nós estaremos provocando ciúmes aos judeus. Agora, a grande maioria das mulheres, porque as mulheres foram as primeiras que viram o Messias ressuscitado. E é interessante que as mulheres, elas foram as melhores discípulas do Messias Yeshua. Foram as únicas que ficaram ao pé da cruz quando Yeshua estava sendo crucificado, porque os marmanjos, pois todos correram. Uns negaram, outro o traiu e etc. Então, a mulher, ela tem uma posição preponderante na Bíblia, e nós, os homens, não estamos sabendo como tratar as mulheres. Por quê? Porque é um machismo dentro de cada um de nós que nos faz ter atitudes equivocadas que foram transmitidas por nossos antepassados. E hoje o nosso tema é sobre 4 classes
ou 4 tipos, né, de maridos destrutivos. E o primeiro é o marido dominante. O marido que quer ser o líder da casa, porém através do domínio. E nós vamos basear este marido dominante em 1 Reis, capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz: E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel se reuniu em Siquém para o fazerem rei. Sucedeu que Jeroboão, filho de Nabate, achando-se ainda no Egito, para onde fugira de diante do rei Salomão. Então, prestamos bem atenção à questão aqui da mensagem, ok? Diz que ele fugiu diante do rei Salomão e voltou ao Egito. E diz o versículo 3, porque mandaram chamá-lo, veio, pois, Jeroboão e toda a congregação de Israel e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Então, aqui estamos vendo que Roboão, ok, que neste momento já era o rei de Israel, diante dessa petição do povo, que estava cansado, já estava farto de tantos altos impostos, porque foi um dos governos, né, dentre os reis de Israel, que mais cobrou imposto, mais trabalho duros haviam feito, né? Pois, no caso, seria inclusive Salomão. Salomão foi um dos governos, um dos reis que mais cobrou imposto. Por quê? Porque ele queria manter tudo aquilo que nós sabemos o que ele viveu. Então, aqui o povo estava pedindo a Roboão que diminuísse essas cargas, que diminuíssem esses altos impostos. Porém, o que aconteceu? No versículo 5 diz: E ele lhes disse: Ide-vos até ao terceiro dia, ok? Ide-vos até ao terceiro dia, e então voltai a mim. E o povo se foi. Quer dizer que ele pediu 3 dias para pensar na petição do povo. E disse o versículo 6: E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando ainda vivia, dizendo: Como aconselhar? Ou seja, ele pediu conselho aos sábios, né, aos anciãos da cidade, que eram servos de Salomão, que estavam vivos nesta época, e disse: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles, ou seja, os anciãos, disse: Se hoje fores servo deste povo e o servires respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho, ele que Roboão, deixou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e teve conselho com jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. Quer dizer que o conselho que estes jovens deram a Roboão, Roboão pediu conselhos aos anciãos, às pessoas entendidas, aos mais velhos, e esse pessoal está velho, já está ultrapassado, pois eu quero me aconselhar com os jovens de uma mente fresca, e foram justamente estes jovens, amigos de Roboão, que aconselharam ele a dizer: sabe que mais? Não escute esse povo, não escute a voz da tua família, o que você tem que fazer é agravar ainda mais, aumentar mais e mais as cargas, para que este povo entenda que tu deves governar. Aí no versículo 11, disse assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Quer dizer que seria uma coisa, um castigo mais severo, ou seja, ele ia duplicar os impostos que já eram altamente altos. Então, depois que Roboão disse isso ao povo, mais adiante na história, se você seguir lendo aqui este livro, vai se dar conta que o povo se rebelou contra Roboão, e aí é onde o reino de Israel se dividiu pela primeira vez, reino do sul e o reino do norte, né? As tribos do norte, as 10 tribos, a famosa aí história das 10 tribos do norte. Então aqui estamos vendo, irmãos, que o povo ele rechaça um líder dominante e escolhe outro em seu lugar, que no lugar de dominar, de manipular, de querer ser um ditador, querer ser um autoritário. E Yeshua, quando veio a este mundo, e a Bíblia diz que ele mesmo disse que ele veio para servir. E Roboão fez algo que é natural para todos nós. Por quê? Porque ao invés de nós nos humilharmos, pensarmos: bem, eu sou o chefe da minha família,
e a única coisa, né, que eu tenho que fazer para continuar sendo o chefe da minha família, na nossa cabeça, é sendo autoritário. De querer tratar a esposa como um objeto, que a esposa tem que estar sujeita aos nossos desejos, aos nossos caprichos. Porém, esta forma de governar a nossa família é um grande erro que, inclusive, a grande maioria dos homens tem cometido, que gostam de manipular, gostam de querer serem autoritários. E moral dessa história é que o coração do servo é a qualidade mais importante na liderança. Um líder, um verdadeiro líder, tem que ter um coração de servo. Todos nós, como homens, temos que compreender e entender os exemplos que Yeshua nos deu. Porque em Mateus capítulo 20, diz que, então Yeshua chamando-os para junto de si, disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados. Ou seja, Yeshua está falando da grande massa. E que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Mas qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Quer dizer que Yeshua nos ensina que a tendência natural de todas as pessoas que recebem autoridade é de quê? De dominar. A tendência doente, patológica do ser humano é que no momento em que ele tem uma autoridade, ele começa a se descompor. Ou seja, isso é algo que já está entranhado em nossa natureza. E quando recebemos autoridade, ou começamos a subir de um nível, por exemplo, numa empresa, ok? Isso é algo viciante, que começamos a ficar doente com as alturas. Quando a pessoa ela começa a ter um pouco mais de dinheiro, começa a ter um pouco mais de visibilidade, né, aclamações, quando somos manipulados e reconhecidos, algo se passa em nossa natureza humana, nossa cabeça começa a pensar tonterias, e isso começa a nos deixar doentes. Por quê? Porque o ser humano ele não foi criado para receber glória, nem aplausos, nem reconhecimento, nem autoridade sem o Eterno. Quando nós nos convertemos em chefe da nossa família, nós temos a tendência, essa tendência que é natural, dos governantes, dos políticos, que é de querer dominar, de ter o controle absoluto em nossa casa, de querer ser autoritário, de querer que através dos gritos, da força, da imposição, podemos exercer uma liderança. Porém, um líder que segue o modelo do Messias Yeshua, pois dirá a sua esposa, meu amor, eu sei que eu sou o cabeça, eu sei que eu sou o chefe da família, porém eu quero te servir. E o fato de que nós nos humilhemos diante da nossa esposa, diante dos nossos filhos, isso não vai roubar a autoridade que o Eterno tem dado a cada um de nós. Se tua esposa quer tirar proveito disso, ok? Se uma vez na semana você quer cozinhar, porque para o mundo, gente, um marido que cozinha, que vai à casa, que arruma a casa para a esposa, isso é um marido banana. Porém, o mundo não sabe nada dos valores bíblicos. Por isso que não é uma virtude para o mundo que o marido seja um servo da sua esposa. Ok? Um homem arrumar o quarto, capaz, isso é um marido banana, isso é um dominado, isso é um frouxo, isso é não sei o quê. Por quê? Porque para o mundo, o homem tem que ser exigente, tem que estar acostumado àquele ciclo, porque ele trabalhou a semana todinha, e o final de semana é para ele tomar cerveja com os amigos, para passear, para jogar bola, para colocar o pé aí num sofá, assistir um jogo, assistir um filme, e a mulher que se vire. Ok? Na cabeça do mundo, se servirmos a nossa esposa, perderemos a nossa autoridade. Seremos um homem frouxo, um homem dominado. Isso é uma grande mentira. Ok? Nós não podemos confundir autoridade com autoritarismo. Precisamos dar ouvidos à nossa esposa. Como Paulo escreve em 2 Coríntios 13:10. Portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu, para edificação e não para destruição. Então, essa autoridade que recebemos da parte do Eterno, de ser a cabeça da nossa família, não é para nós destruirmos nossa família, não é para que nós nos convertamos em tiranos, em ditadores, senão é para que nós
passemos a servir ao Eterno em nossa família. Pedro escreveu o seguinte em 1 Pedro 5,3: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Ou seja, não tratar de controlar, de dominar, de manipular aqueles que estão debaixo da nossa autoridade. Qualquer espírito de manipulação, de controle sobre os demais, isso na Bíblia é categorizado como um espírito de bruxaria. Isso o Eterno abomina. Então aqui vemos um marido dominante, ok? E dentre os 4 que vamos tratar hoje, o segundo é o marido passivo, ok? E um exemplo que nós usaremos é o de um rei, ok? De Israel, que foi um dos piores reis de Israel, que foi Acabe. Por quê? Porque Acabe não somente ele era um ímpio, senão que ele foi um exemplo clássico de um marido passivo. Por quê? Porque Acabe ele tinha um caráter muito fraco. Acabe era um homem que deixava a sua esposa tomar todas as decisões. E Jezabel, ela tinha um caráter forte, ela era uma dominante. Ao contrário, nós vimos o marido dominante no primeiro, agora aqui, sim, inverte os papéis. Então, um homem passivo e fraco de caráter, casado com uma mulher com um caráter forte, dominante, é a fórmula de uma bomba para destruir toda a sua descendência. Ok? Toda. Por quê? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ok. Quer dizer, que Jezabel, ela era uma mulher manipuladora. E lógico que esse tipo de esposa começa a manipular o esposo, dominar seu marido, acaba controlando o marido, e este não é o desenho que o Eterno fez para o matrimônio. Então, Acabe, ele começou a render-se aos deuses dessa sua mulher. Ele governava Israel através de Jezabel. Acabe era como se fosse o rei da Inglaterra, a rainha da Inglaterra, só de fachada, porém, quem estava por trás era a mulher dele. Acabe era o rei, porém Jezabel era a cabeça dele, era o chefe dele. Acabe somente tinha uma representatividade, porém por trás de tudo, quem tomava as decisões era Jezabel. Então, Acabe, através do seu reinado, permitiu que Jezabel aterrorizasse Israel. Ele poderia ter sido um bom rei, um bom esposo, porém, devido a essa debilidade de caráter que tinha Acabe, seu reino foi afundado em destruição e também na perdição. Por quê? Porque Acabe uma vez viu um homem chamado Nabote, e este homem tinha uma vinha linda, maravilhosa, perfeita. Acabe foi até Nabote, querendo comprar essa vinha, porém Nabote se recusou a vender. E Acabe voltou para casa ali meio triste, meio choramingando, cabeça baixa. Jezabel perguntou: o que está pensando aí, cabeça de vento? Não, é Jezabel que quis comprar uma vinha, porém Nabote se recusou, rapaz. E ela disse: como é que é, rapaz? Nabote não quis te vender a vinha? Fica aqui e deixa que eu vou resolver. E, resumindo a história, Jezabel vai, mata Nabote, pega a vinha sem comprar, rouba a vinha do Nabote e dá a Acabe. E isso somente, irmãos, é um exemplo do que nós encontramos nos matrimônios, onde a passividade reina no marido e o caráter forte da sua esposa. Os homens passivos geralmente têm um perfil psicológico onde, ao princípio, parecem ser doces, amáveis, sensitivos às suas esposas. No entanto, irmãos, isso já está comprovado, né, cientificamente falando, que a maioria das mulheres casadas com esse tipo de homem, elas se cansam, elas começam a desprezá-lo. E sabem por quê? Porque a mulher, ela foi criada não para ser a líder da sua casa, porém, quando a mulher vê que o marido ou seja, quando ela vê que o marido não dirige a casa, não governa a sua casa, ok? Então ela começa a cansar-se desse marido, ela começa a desprezá-lo. Por quê? Porque o homem passivo destrói sua esposa no sentido de quê? De segurança e de respeito que a esposa deve ter do marido.
O homem que, ai, rapaz, os nossos filhos, rapaz, estão muito, fazendo muitas besteiras. Tadinho, mas você vai fazer o quê, rapaz? São jovens. Deus criou as mulheres, irmãos, para seguir. A mulher é uma receptora, é uma nekevar. O homem é um zahá, é um doador. Ou seja, para prover, para guiar a esposa e a liderança que toda mulher anela no seu marido. Se o homem ele não é o líder da sua casa, se ele não é a pessoa que a esposa vê como aquele que governa a sua casa, que dirige seus filhos, encaminha os seus filhos, que ele é quem toma as decisões, logicamente, junto com ela. Porém, se o marido passa o remo para a sua esposa e os filhos chegam, pai, eu quero ir na casa de fulano jogar videogame. Ah, rapaz, pergunta a tua mãe. Pai, hoje eu não quero ir para a escola, pai. Hã? Não, pergunta a tua mãe, filho. Pergunta a tua mãe, filha. Quer dizer, começam justamente a relegar isso à esposa. E Deus começa a nos julgar, por quê? Porque estamos apagando o desenho original de Deus. Por isso que Paulo escreveu exatamente isso, que o Messias tem autoridade sobre todo o marido, e o marido tem autoridade sobre a esposa, e o Eterno tem autoridade sobre o Messias. Deus criou a mulher para influenciar, para apoiar o marido e não ao contrário. Em Gênesis 3,16 está escrito que a mulher disse, multiplicarei, ou seja, a mulher recebendo justamente a paga da sua rebeldia, disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Quer dizer que dentro de toda mulher há uma tendência de querer tomar o controle, de querer dominar. Porém, o Eterno, ele está dizendo que é o marido, ou seja, dizendo a ela que o marido é quem vai dominar. Isto é, o homem é quem deve ser o líder da casa. Então, quando a mulher, ela ultrapassa essa linha que Deus determinou a mulher ajudar o marido, e o marido começa a afrouxar por outro lado, e ela começa a querer dominar o marido, se a mulher for sábia, ok? Se ela for uma mulher que ora ao Eterno, Senhor, tu sabes que meu marido é um fraco de caráter e que eu estou tomando as decisões, as responsabilidades da casa, pode eu te peço, meu Senhor. Ou seja, pouco a pouco a mulher ela deve ir entregando a seu esposo a liderança que ele abandonou. Por quê? Porque quando os filhos vierem, mãe, eu quero fazer isso. Menino ou menina, fala com teu pai. Mas mãe, cala a boca, fala com seu pai, rapaz. E não quando chegar para o pai, ah, meu filho, bichinho, rapaz, eu vou dar meu filho que eu nunca tive. Isso é o maior erro que um pai comete. Nossa, eu quando era criança, rapaz, eu não tinha nada. Hoje eu posso dar ao meu filho tudo o que ele quiser. Você está criando uma pessoa fraca. Não se dá tudo o que nossos filhos querem. Nossos filhos têm que aprender a valorizar as coisas que nós damos a ele. E nós não podemos dar aos nossos filhos o que eles querem. Porque no dia em que você não der o que ele quer, ele vai espernear. Então, as mulheres sábias devem começar a devolver a seus maridos, a seus esposos, a liderança da casa. Dizer, marido, você é a cabeça, você é o chefe de família, a responsabilidade da casa, 70% cai sobre você. Uma mulher sábia jamais tomará a liderança da sua casa, por quê? Porque isso rompe a lei de Deus, rompe o padrão do Eterno, e esse matrimônio não será abençoado. Por isso que vemos homens aí, irmãos, muitas vezes atolados em dívidas, atolados em problemas, por conta de quê? De ser frouxo. Não é que a gente vai ser mesquinhos e miseráveis com nossos filhos. E pior ainda, se os filhos já for grandes, gente. Aí sim nós vemos um exemplo de um pai frouxo, de um pai que literalmente quebrou o bastão, onde qualquer decisão que tem que tomar, tem que pensar se não vai machucar o coração das criancinhas de 25 anos. Dos bebezinhos que já estão aí andando sozinhos. Então, este é um exemplo de um marido, como é que eu posso dizer, um marido passivo, que nada resolve, que é com tua mãe, vai, se tua mãe deixar, não. Pai, eu posso pegar seu cartão? Peça a sua mãe. Não, você não pode, filho.
Você não pode pegar nada que é meu. Se você quiser, ok, a gente assume a responsabilidade, fazemos isso, porém você tem que assumir sua responsabilidade. Se nós não estamos sendo, se nós estamos sendo esse tipo de marido, como foi Acabe, pois o nosso reinado para o eterno é igual ao de Acabe, um reinado de ímpio. Por mais que você diga que está guardando o Shabat, que não sei o quê, que estou na fé, que estou aí ativado, para Deus isso não quer dizer nada. Porque a própria Bíblia fala que quem não cuida dos seus, e principalmente do da sua casa, é pior do que o incrédulo. E mais, negou a fé. O terceiro marido é um marido imoral, um marido destrutivo, ok? O terceiro marido destrutivo é um marido imoral. E um exemplo clássico de um marido imoral, nós podemos ver na história do rei Davi. Porque Davi teve um grande valor, teve grandes qualidades para realizar coisas assim, estrondosas. Porém, nenhum dos filhos de Davi aparece na Bíblia como exemplo. E mesmo que Davi tenha se arrependido do pecado que ele cometeu com aquela mulher, foi ali que ele escreveu o Salmo, acho que foi 52, me fala agora a memória, que cria, ó Deus, um coração puro. Foi nesse momento que Davi escreveu esse Salmo quando se arrependeu. Mesmo tendo se arrependido, a Bíblia fala que a espada nunca se afastou da casa de Davi. Por quê? Porque o seu filho Absalão se revoltou contra Davi e ele estava organizando uma revolução. Imagine, irmãos, um coração de um pai vendo seu filho se levantando contra ele, ou uma filha. Tudo isso devido ao quê? Ao adultério e os pecados que Davi cometeu. E em 2 Samuel, a gente encontra, como se diz, a maldição tão grande que Davi trouxe sobre a sua vida, devido à sua imoralidade e à sua sensualidade. E disse o versículo 1 de 2 Samuel 11, aconteceu que, tendo decorrido um ano, num tempo em que os reis saem à guerra. Quer dizer, irmãos, que Satanás não tira férias. Quanto mais devemos ter cuidado, irmãos, ou seja, o tempo que mais devemos ter cuidado é o tempo que hoje eu vou relaxar. Esse final de semana não quero contato com nada, é só ver os passarinhos, dar um mergulho no rio, na praia, nada de mal nessas coisas. O problema é que durante esses tempos que estamos na praia, que estamos no campo, que estamos no sítio, é aí quando mais sensível e expostos estamos a ser atacados satanicamente. Por quê? Porque Satanás não tira férias. É precisamente nesses tempos de relaxamento, de sossego, que devemos ter a palavra na cabeça, orar. O nosso lazer, irmãos, tem que ser baseado na palavra de Deus. Nós não podemos esquecer que estamos numa batalha espiritual e muito mais forte agora com respeito à família. Então, nós não podemos, se somos um crente de verdade, de nos darmos o luxo de que não, você quer saber de nada. Final de semana agora é só na rede, só escutando uma musiquinha clássica, um sonzinho para cochilar, mas já tem uma carninha assada no fogo, tem um cafezinho, vamos andar pelo mato, pela praia. É aí onde temos o maior perigo de sermos tentados, porque eu duvido se você ou eu tivermos uma situação complicada, sem R$1 no bolso, nós vamos sentar, hoje eu vou relaxar, vamos estar, não, hoje eu vou passear. Não, pelo contrário, vai estar em casa com cara de humilhado, como que, Senhor, estou por aqui, viu, se o Senhor se lembrar de mim. Ficamos humildes, queremos ler a Bíblia, queremos participar de todas as coisas, por quê? Porque não temos para onde ir mesmo. O perigo, irmãos, é quando estamos indo bem na vida. Ok? Nós temos que manter o nosso coração nesses momentos guardado. Por quê? Porque, segundo Provérbios, é dele que emana a vida. E por estarmos aí numa praia, por exemplo, o que é que vamos estar vendo numa praia? Mulheres de biquínis, homens de sunga. E precisamente por esta porta é onde começa a abrir-se a porta espiritual. O que é que um crente vai fazer numa praia ao domingo? O que é que um crente de verdade vai fazer dentro de uma academia, gente? É pecado em academia? Obviamente que não, gente. Porém, tudo me é lícito. Porque também não é pecado ir à praia ao domingo, mas nos convém estar numa praia no domingo, um lugar cheio de mulheres, tudo de biquíni, de fio dental, uns homens com as sungas que parecem uns cavalos.
Não tem como você não ver. Vai estar dizendo, não, eu estou aqui pensando no reino de Deus. Mentira, gente. É por aí, irmãos, que a guerra entra. Davi deveria estar onde? Na guerra. Por quê? Porque era o tempo de guerra. E nós hoje estamos também em um período de guerra. Guerra física, as guerras físicas que estamos vendo, e a guerra espiritual. Então, é tempo de estarmos lutando por nosso casamento, por nossos filhos, que muitas vezes ainda continuam indo à escola secular, e quando chegam lá, são ensinados o quê? Sobre Paulo Freire, Karl Marx, o darwinismo, que vimos da chita, que nossa avó era chita, que nosso avô era orangotango, que não se pode nem sequer falar. E as crianças começam a crescer o quê? A tendo vergonha de ser criança. Não, pai, porque na escola meu filho vai ser um exemplo. Vai não, me desculpa, você está lançando teu filho ou tua filha na cova dos leões. E disse o versículo 1, continuando: tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá, porém Davi ficou aonde? Em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito, ou seja, estava tendo uma sonequinha depois do almoço, relaxado, começou a passear pelo terraço da casa real e viu que do terraço uma mulher que estava banhando-se. E disse que aqui disse que esta mulher era muito formosa à vista de Davi, um mulherão. E disse o versículo 3 que Davi mandou investigar quem era aquela mulher e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Davi começou a pensar tanto nesta mulher e em sua beleza que ele fez o quê? Começou a desejar ter essa mulher. Começou a querer, como se diz assim, possuir esta mulher. Começou a imaginar coisas na cabeça dela, na cabeça dele, perdão. O único problema é que essa mulher, ela era casada. E no versículo 4, diz que então Davi enviou mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia, quer dizer, do período menstrual. Então voltou ela para a sua casa, e olha o que diz o versículo 5, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. E Deus estava vendo tudo o que Davi estava fazendo. Então, assim como ele vê tudo o que nós estamos fazendo e tudo o que estamos pensando, Davi recebeu a notícia de que a mulher estava grávida. O que é que Davi fez? Chamou Joabe, ok? Disse, Joabe, olha, traz Urias para se deitar com a mulher dele. Mas, rei, ele está na guerra, ele é um dos principais. Não traz ele para ele ficar em casa. Diz a Urias que ele tira um descanso. Fica em casa curtindo, assistindo a Netflix com a esposa, comendo uma pipoquinha, para que quando eles tenham relações e começar a barriga dela a crescer, ele pense que ele vai ser papai. Porém, como Deus estava por trás de todas as coisas, e Deus não vai deixar que nenhum de nós saiamos por cima da carne seca. Mesmo que planejemos, irmãos, e creiamos que podemos esconder nosso pecado, Urias se recusou a abandonar a guerra para se deitar com sua mulher. Então disseram a Davi, Davi, olha, Urias disse que não vai não. Ok? E no versículo 10 é o que vai dizer. Fizeram saber isso a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Quer dizer, tu não estás cansada, meu amigão? Vai tirar um tempo com a tua esposa. Porém, Urias era um soldado tão íntegro, tão leal, que não podia se dar ao luxo de ficar em casa tendo prazer com sua esposa, enquanto seus irmãos estavam numa guerra, pelejando contra um inimigo em comum. Então, Davi estava diante de um dilema. O que eu faço agora? Uma hora a barriga dessa mulher vai crescer e aí vai ficar mais difícil de ocultar o meu pecado. Então, Davi mais uma vez chama Joabe e diz, sabe que mais, já que Urias não quer vir,
coloca ele na frente da maior força da batalha. Porque na frente vai ser mais fácil dele morrer. E assim, ninguém vai descobrir que a sua esposa o traiu. Porém, Davi não podia escapar do seu pecado. Por quê? Porque na carta aos Hebreus está escrito que não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. O salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Não tenho para onde fugir. Então, como vimos no versículo 1 aqui de Samuel, Davi teve um ano. Passou um ano tranquilo, não aconteceu nada. Ufa, aleluia, ninguém soube nada. Tranquilo. Porém, o Eterno, em sua misericórdia, deu um ano a Davi para que ele pensasse, para que ele refletisse. Porém, o que aconteceu? Davi endureceu seu coração. E no capítulo 12, o Eterno manda um profeta chamado Natã. Natã conta uma história da vida de um homem que tinha uma única ovelhinha. Olha, Davi, havia um homem muito rico que tinha muitas ovelhas. Ok? Porém, tendo muitas e lindas, este homem rico rouba uma única ovelha de um homem pobre. Aí, se você segue lendo o texto do capítulo 12, Davi vai se encher de ira. Que, rapaz? Não, este homem é digno de morte. Que homem miserável é esse, rapaz? Então, Natã se vira para Davi e diz: Davi, tu és este homem. Urias é o homem pobre dessa história. E você, Davi, tem um harém. Urias só tinha uma mulher e você a roubou dele. E aí Natã diz a Davi que não se apartaria mais a espada da sua casa e que Deus iria suscitar o mal em sua própria casa. Então, disse a Bíblia que Davi se arrependeu do seu pecado e Deus lhe perdoou. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Foi aqui quando Davi passou a escrever o Salmo 52, se não me falha a memória. Todavia, porquanto, com este feito deste lugar, sobremaneira, aqui os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Ou melhor, foi o Salmo 51, não 52, né? Então, essa história, irmão, nos mostra que a imoralidade é um problema crescente em todas as partes e principalmente para nós, os homens. Por quê? Porque a indústria pornográfica, ela produz mais de um ponto, não, dizer é 15 bilhões de dólares só nos Estados Unidos. E sabe como a indústria pornográfica ela é sustentada? Pelos homens. 90% dos homens, incluindo casados ou não, são os que consomem conteúdos pornográficos. Quer dizer que 90% da indústria pornográfica é financiada pelos homens que consomem esse tipo de conteúdo. Hoje em dia, irmãos, os homens não são os que mais... ou seja, o que a gente vê hoje é assim, uma multidão de homens homossexuais. Os homens são os que mais se envolvem na bissexualidade, porque uma pessoa bissexual é, por exemplo, um homem que gosta tanto de homem quanto de mulher. Uma mulher bissexual é uma mulher que gosta tanto de mulher como de homem. O demônio tem uma facilidade, irmãos, quando nossos olhos são atraídos pela pornografia, pela sensualidade. Já comentei sobre naquele vídeo que gravamos sobre o pecado de Salomão, e já comentei aqui com vocês que as academias, hoje em dia, é o maior antro de prostituição que existe. As academias hoje foram projetadas para a prostituição, adultério, fornicação, sensualidade. Por quê? Porque elas estão cheias de mulheres carentes, de homens carentes. Estão tão carentes que as roupas que elas usam para ir à academia são para quê? Para atrair os olhos dos homens. Ah, mas academia, agora não posso ir na academia? Bem, poder você pode, eu acho que não deve. Da mesma forma que eu não devo ir à praia num domingo, amanhã pela manhã, 9 da manhã, uma praia aqui em Recife, gente, tá
É um formigueiro, é como se fosse Copacabana. Tirou o pé, você perde o lugar, é como um metrô lotado. E parece que quando você está na praia, você chega com a sua esposa na praia, e digo isso porque quando eu não era, vamos dizer assim, crente de verdade, a gente ia para o domingo. E o triste é que você senta numa cadeira, ali sentadinho, bonitinho, e do nada vem umas senhoras, umas mulheres, e colocam a cadeira de frente para você. Tudo de biquíni, peito para cima, tudo armado. Aí você vai dizer, não, eu estou aqui olhando para a beleza do mar. Este ambiente, irmãos, é projetado para quê? Para te fazer cobiçar, desejar, porque a maioria das mulheres que estão indo na academia, a grande maioria estão indo agora sem peças íntimas. Já repararam como essas calças são projetadas? Então, o que um homem ou uma mulher de Deus está fazendo num ambiente desse? Lembrando que nós pecamos pelo nosso cérebro. Por quê? Porque os olhos é apenas o instrumento. Ou seja, os olhos é a porta para nosso cérebro. Então, quando nós vemos algo que nos chamou a atenção, o que fica? Nosso cérebro vai processando. E você, muitas vezes, quando vai deitar com a tua esposa, começa o quê? A imaginar coisas. Começamos a ver algo indesejado, algo sensual, isso entra no nosso cérebro e ficam essas imagens projetadas. E parece que quando você sai com tua esposa, se você for a um lugar com tua esposa, e principalmente a uma praia, você pode ser o mais feio para essas mulheres. Chegou com tua esposa, todas ficam te olhando. Não sei o que diabo acontece. E cada vez que nosso cérebro vai querer, ou seja, cada vez que a gente fica vendo essas imagens, porque não tem como você ficar ali, eita, olha o passarinho, olha o avião, olha aquela onda aqui. Não, você não está olhando para a onda. Não tem como mulher estar aí na praia vendo um homem com um corpo parecendo uma tábua de cortar carne, sendo aquele homem que come ração de cavalo, e olha assim para você deitado com um bucho quase com 2 metros de altura, e olha aquela rapaz ali com aquela parecendo uma picanha, bem pouca gordura, e você parecendo uma, como é que chama aquela carne bem gordurosa, pai? É esqueci agora o nome da carne, pai. Enfim, uma carne bem gordurosa. Acho que ela vai fazer Cupim. exatamente o cupim. Lógico, fazer comparações, gente. A diferença de uma mulher para o homem é como a gente, homem, fica assim, hipnotizado. A gente gosta de ver e não consegue somente fingir que está olhando. A gente olha e a cabeça vai junto. Uma mulher não, uma mulher está na rua com o marido, vem um rapaz ali, um homem bonito, saradão, ela olha simplesmente com a cabeça baixa, ali já gravou na cabeça, já escaneou, já está processando e fazendo comparações com você. E você nem percebe, nossa, minha mulher nem só olha para o chão. Não, ela já viu. A gente tem que levantar a cabeça e olhar porque, infelizmente, é a nossa natureza caída. Então, quando teus olhos veem isso, e você está num ambiente como este, pois cada vez mais o teu cérebro vai querer mais perversão, mais degradação, e chegará um momento, por quê? Porque como não fomos criados para encontrar satisfação em nada que este mundo nos ofereça, nos encontraremos mais vazios e a nossa degradação vai se aprofundando cada vez mais, e chegará um momento que vamos querer experimentar homem com homem, mulher com mulher. Isso não é teoria, não, mas as academias hoje estão cheias de pessoas homossexuais. O camarada entra ali todo musculoso, olha o cara assim na roupa, parece Hulk, e quando fala, parece uma criança. Bom dia. Chega tudo brabo, que quer malhar. Não dá um ano. Por quê? Porque o ambiente é projetado para aquilo ali. E isso a Bíblia chama de perversões sexuais. E é neste ponto que os juízos do Eterno começam a cair sobre nossas vidas. Quando uma pessoa ela insiste nesse comportamento e nessa conduta, os demônios só precisam ter uma base legal para entrar e exercer o controle em nossa mente.
E também uma mulher, nem precisa ir na academia. Muitas vezes as mulheres saem na rua com as roupas assim tão, umas calças tão apertadas. Uma mulher crente com um shortinho de um palmo no meio de um. Gente, quem tem que ver as pernas da minha esposa sou eu. Ninguém vai andar na rua com uma freira, porém, a Bíblia fala, irmãos, que nós temos que ter modéstia para se vestir, tanto homem quanto mulher. O corpo da minha esposa, segundo 1 Coríntios, capítulo 7, não pertence à minha esposa. Ou seja, pertence a mim, assim como meu corpo não pertence a mim, pertence a ela. Porque, irmão, ser sincero, uma mulher que está na rua usando uma calça, um shortinho curto, um bustier, que hoje em dia as mulheres na rua, a maioria das mulheres na rua, nem sequer usam mais sutiãs. Estão praticamente assim andando nuas, já estão andando inclusive até com o próprio sutiã na rua sem camisa. Já na intenção de quê? Isso é carência, gente. Ou um homem que está na rua, irmão, com uma calça parecendo um cantor sertanejo. Qual é a intenção? Um homem com shortinho de um palmo, como essas bermudinhas que hoje dizem que é moda, que botam um sapato ali, mocassim, etc. Quer ser aquele pessoal tipo um velho da lancha. Ou seja, isso é para mostrar que para se mostrar às mulheres que está forte, que é bonito. Então, quando a pessoa começa a insistir em um pecado, os demônios de prostituição, de homossexualidade, de adultério, de lesbianismo, entram na vida da pessoa e começam a convencer a pessoa de que isso é normal. Por quê? Porque começa a colocar na tua cabeça que, de fato, o proibido é mais doce, como disse Salomão em Provérbios. O pão roubado é mais suave, é mais docinho. Porém, em Romanos capítulo 1, versículo 21, Paulo disse, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Por isso, também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia para desonrarem o quê? Seus corpos entre si. E olha o juízo. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, fizeram o quê? Começaram a se inflamar em sua sensualidade. Onde é que isso acontece? No ambiente, se você é uma pessoa, irmãos, que está no meio de pessoas que usam droga, eu estou aqui porque são meus amigos, uma hora você vai fumar. Não tem para onde você correr. Uma hora você dá um cheiro. E se você está no meio de pessoas que vivem uma vida promíscua, uma hora você vai querer experimentar essa vida promíscua. Ou seja, isso não tem como fugir disso. Por isso que aqui a gente fala que também os homens, deixando o natural da mulher, se inflamarem que em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Sexo fora do casamento é fornicação, é adultério. Fornicação significa relações sexuais ilícitas, sejam casados com outras pessoas ou sexo antes do casamento. Salomão disse, seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios se saciem todo o tempo, pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Quer dizer, o Eterno, irmãos, ele criou a mulher com áreas assim erogênas, quer dizer, com áreas do corpo humano que são especialmente sensíveis ao toque e à emulação sexual. O Eterno não criou a mulher somente para nós termos o ato sexual em si. Por isso que muitas vezes são pessoas casadas que são casadas no papel. Não são pessoas sexualmente satisfeitas, por quê? Porque na cabeça dos homens, a satisfação é somente ter relação sexual com a mulher. Da mesma forma que o Eterno criou os homens com áreas excitáveis, para que dentro do casamento, para marido e mulher, juntos possam desfrutar, ou nós possamos desfrutar dos nossos corpos.
Infelizmente, quase ninguém neste movimento messiânico, que tem muita gente aí hoje, é professor, é morar, é missionária, é um monte de gente que você vai ver assim, os estudos são tudo iguais. É a Paraxá não sei o quê, a Paraxá Bereshit, que vai ser semana que vem, e que não sei o quê, porque vamos falar os da graça, que Paulo não aboliu a lei, só coisas que você já sabe, gente. Que não, é coisa assim que não afeta ninguém. Que todo mundo está tranquilo. Falar de Paulo sobre a lei e graça, que vai afetar na vida de uma pessoa? Podem falar desses assuntos, mexe com o quê? Mexe com o teu comportamento. Você tem que mudar. Por isso que esse movimento messiânico é um movimento um tanto vazio, espiritualmente falando. É cheio de gente, porém vazios de conhecimento, porque na cabeça deles, Techuvá é só saber como guardar a festa, é só saber que no Shabat não pode cozinhar e que não pode trabalhar e Baruch Hashem, como dizem. Isso, irmãos, até um adventista está fazendo, gente. Até os mormons já não estão tomando café porque acham que café e Coca-Cola é pecado. Já estão se abstendo de comida. Os budistas fazem a mesma coisa, se abstêm da vida de prazer. Então, porém, irmãos, quando se fala do casamento, de melhorar minha relação com minha esposa, seja na área sexual, na área sentimental, na finança, porque se marido e mulher têm segredos a quanto ganham, então é porque um não confia no outro. Então, esse tema, não somente no mundo cristão, não vou nem falar do cristianismo, porque já lá é tabu por séculos. Porém, nós que dizemos que estamos fazendo uma verdadeira techuvá, infelizmente trazemos os velhos tabus do cristianismo com respeito ao sexo, que as partes íntimas da mulher é suja, e um monte de mentiras. Ai, mas o sexo tem que ser algo assim, santo. Como é que se é santo? Porque na santidade das pessoas é somente não ver a mulher, apagar as luzes, se tiver os dentes clarinhos, só vamos ver os dentes. Porém, o sexo dentro do casamento é o mais sublime abençoado por Deus. E os nossos corpos foram criados para terem prazer. Você já prestou atenção por que uma mulher, ela muitas vezes deixa de ter relações com um homem para ter relações com uma mulher? Não é por causa do sexo. É por causa, sabe o quê? Dos toques. Dos toques. Porque se fosse por sexo, o que a mulher tem para oferecer no sexo? Nada. Mas exatamente por causa aqui do toque, a mulher sabe onde quer ser tocada. E nós homens ficamos ali como que um padre. Oh, meu Deus, o que é isso? Veste essa roupa, mulher. Ou mulheres que se vestem como muçulmano na hora de dormir. Como uma freira, uma monge, uma beata. E muitas vezes isso induz um marido fraco, um marido que não é uma pessoa que não está firmemente na palavra, uma pessoa que está cambaleando, a começar a cobiçar coisas na rua. Salomão, no capítulo 5 de Provérbios, versículo 20, diz: E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha? Deus nos deu a esposa, irmãos, para que nós nos saciemos nela. O Eterno criou, quando formou a mulher, colocou dois seios na mulher. Para quê? Para que nós desfrutemos. Ah, irmã, é porque minha esposa tem estria. Gente, a estria é como se fosse um Brawley. Uma seta. Meu filho, é aqui que você tem que percorrer. É por aqui. Porém, tem pavor que a mulher está estria, mas não tem pavor de colocar um caranguejo na boca, um cigarro, uma pinga. Aí, isso é maravilhoso. Olha, a mulher, vai, muitas vezes vão beijar as esposas como se estivesse chupando um limão. Vai logo, porque senão a gente enjoa. Há maridos, irmãos, que já me disseram, Marlon, já faz anos que eu não vejo minha esposa de lingerie. Às vezes eu penso que casei com uma muçulmana.
Deus criou os homens para serem atraídos pelos olhos. Nós somos atraídos pelo que nós vemos. As mulheres são atraídas pelo que escutam. Então, mulheres têm que tratar de ajudar o esposo a focar os seus olhos somente nelas. Ok? Ou seja, o esposo é teu, o esposo é do marido. Dança a dança do ventre na frente dele, dá ula-ula, qualquer coisa. Tudo isso nós podemos falar, irmãos, com liberdade, por quê? Porque é a palavra de Deus. Os anjos, neste momento, estão assentados, se alegrando com nossa conversa. Como diz ali em Cantares, que nos alegraremos em ti e nos regozijaremos em ti, solamente dizendo para a mulher. É como que convidando os anjos, torcendo por nós. Ah, rapaz, aguenta firme, tu consegue. O Eterno fica feliz com isso, por quê? Porque foi para isso que ele nos criou, para que desfrutemos do casamento. Diz o versículo 21, eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. 70% dos homens, impotentes sexualmente falando, é devido ao abuso que deram à sua mãe, no caso de tratar mal a sua mãe, não honrar sua mãe e não honrar sua esposa. Quer dizer que existe uma maldição para os homens que não têm tratado bem as suas esposas, como disse Provérbios, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Se não tratarmos a nossa esposa como um vaso de cristal, você não pega um vaso de cristal assim como se estivesse pegando um copo americano, pega? Lógico que não. Todos dois são de vidro, porém são materiais diferentes. Você usa uma taça de cristal para tomar água? Obviamente que não. Você vai tomar para fazer o quê? Vai usar para quê? Tomar um vinho, um momento especial. Existe uma maldição para os homens que não têm tratado as suas esposas devidamente, como a Bíblia nos diz. E por último, vejamos o marido distraído. Quer dizer que o homem mais sábio depois de Yeshua foi Salomão nessa terra. Ok? E apesar da sua grande sabedoria, Salomão teve um problema na área sensual. Porque mesmo tendo 700 esposas, 300 concubinas, Salomão acabou mal. Começou bem e terminou mal. Por quê? Porque na antiguidade os reis se casavam com várias mulheres, para quê? Para fazerem alianças políticas com outros países, porém em Israel não havia 700 províncias para justificar que Salomão tivesse 700 esposas. Porém, ao final do reinado de Salomão, ele começou a perder a bússola e através disso, o reino de Israel foi o quê? Dividido em dois. E as duas coisas que Salomão fez, que nós podemos fazer, irmãos, e nos perder, foi a sua relação com o Eterno. A sua relação com o Criador. Por quê? Porque no momento em que nós começamos a fraquejar na fé, a nos distanciar da palavra do Eterno, automaticamente começamos a nos distanciar da nossa esposa. Não é possível divorciar minha relação vertical com o Eterno sem se divorciar da minha relação horizontal com minha esposa. E o que é que eu quero dizer com isso? Que se você está mal com Deus, vou usar eu como exemplo, se eu estou mal com o Eterno, lógico que eu não vou poder estar bem com minha esposa. Nem muito menos com os meus filhos, nem muito menos com a comunidade de crentes que eu participo ou o grupo onde eu me reúno. Se eu estou mal com minha esposa, eu sou um tremendo mentiroso na fé, se digo que estou bem com o Eterno. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, isto é, verticalmente, e ao próximo como a ti mesmo, horizontalmente. Se algum dentre nós não vive bem com sua esposa, está sempre de picuinha, sempre de lero-lero, de briga, de não sei, de coisas que vai minando o aparelho da nossa relação. E essa pessoa diz que está bem com Deus, me desculpe, porém, a tua convenção é uma tremenda farsa.
É uma mentira. Porque, de acordo com a Bíblia, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Inclusive, no Salmo 1, versículo 5, diz que os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. E a palavra em hebraico para pecado, nesse Salmo primeiro, ok, é a palavra ratá. Ok? Ratá está ligado a um pecado habitual. Quem está bem com sua esposa, consequentemente estará bem com o Eterno. E quem está bem com o Eterno, consequentemente deve estar bem com sua esposa. O Eterno, irmão, está mais interessado em nossa relação marido e mulher que com nossa relação congregacional. Nós está em busca do ouro perdido. Não vamos descobrir que Adão era negro. Descobrir que não, isso aqui, os anjos tinham dentes afiados. É uns assuntos tão bobos que a gente conta na internet, gente. Uns assuntos tão mesquinhos, com tanta coisa para se falar, assuntos importantes que a maioria dos crentes hoje no Techová, irmão, são crentes na internet, porque pessoalmente uma vida totalmente contraditória. Por quê? Porque na congregação eu posso transparecer que sou uma luz, que estou me dedicando, que estou me interessado nas coisas, que aqui eu me interesso, porém em casa a minha influência é zero. Eu sou um tremendo apagão em minha casa. Primeiro lugar, irmão, devemos honrar ao Eterno. Segundo, a nossa esposa. Terceiro, nossos filhos. E em quarto, é o ministério, a congregação, etc. Muitos de nós homens, de um modo geral, têm em primeiro lugar o quê? O seu trabalho. Saímos às 6, se acordamos às 5, saímos às 6 ou 7 horas da manhã, chegamos em casa às 6 da tarde. Oi, meu amor, tudo bem? Como você está? Estou bem, fulano. Ah, que bom. Então, estou muito cansado. Quer descansar? Toma café ou janta? Toma um banho? Vai dormir. Amanhã a mesma coisa. Você acorda às 5 da manhã, toma um banho, vai-se embora trabalhar, dá um cheiro da mulher, passa um dia na rua, volta. Tudo bem, meu amor? Tudo bem? Ai, que eu estou muito cansado hoje. Que dia foi esse? Ai, não, para, não quero ver, vou dormir. E assim estaremos casados por anos e não nos conhecemos. Não temos um dia para nós dois. Foi isso que passou com Salomão. Tinha 700 esposas, muitos compromissos, mas não tinha tempo para conversar com nenhuma delas. Não tinha tempo para se relacionar com nenhuma delas. Por quê? Porque ele tinha muitas tarefas e nós pode acontecer o mesmo. Se perdemos nossa relação com o Eterno, se perdemos a relação com nossa esposa, perderemos, como consequência, a relação com nossos filhos. E o melhor momento que nós temos durante a semana, irmãos, para iniciar ter um momento com nossa esposa, além de qualquer outro dia, é o Shabat. É impressionante como as pessoas recebem o Shabat já indo atrás de um grupo ou assistindo um vídeo, gente. O Shabat é um lugar onde você sentar em tua casa, desfrutar da comida que vocês gostam, não precisa ser algo assim, ai, que esplendoso, aquilo que vocês gostam de comer. Quem gosta de tomar um bom vinho, um bom suco, sentando, olhando para a família, para as filhas, para os filhos, conversando. Depois que a gente tiver nossa conversa, nosso momento, que já passou ali 1 a 2 horas de janta, vamos ler um versículo bíblico, ler um Provérbios 31 da mulher virtuosa, vamos abençoar os nossos filhos ou filhas com Números capítulo 5, ou capítulo 6. Mas não, estamos o quê? Mal começou o Shabat, já estamos com o celular na mão para ver o grupo fulano, ou vamos ter que ir para a congregação, vamos ter que ir para o grupo. E nunca, ou seja, nós estamos preocupados em ter comunhão com outras pessoas. Não estamos preocupados em ter comunhão com a esposa. Nunca, gente, nunca que eu vou deixar de estar junto com minha esposa, com meu filho, para estar vendo vídeo de ninguém. É Jesus que está fazendo vídeo essa hora. Pois Jesus assiste depois. Que Jesus não faria isso. Jesus também estaria aguardando o Shabat nesse mesmo horário. Nem no judaísmo, no Shabat é noite, vão à sinagoga, gente. Vão pelo sábado pela manhã. Mas nós temos que mostrar ao mundo que nós estamos reunidos com um grupo. Porém, em casa, ele vai se jantar, é a mulher com um copo na mão, o marido com o outro, colocando um pé no sofá, com o celular na mão, está aqui, Baruch Hashem, que lá. Ou seja, e perdemos o momento, que é o único momento que nós temos, que não estaremos preocupados de amanhã acordar cedo, que amanhã tem um monte de coisa para fazer, não. É sentado com a mulher, está desfrutando de uma comida, de um omelete, de um frango, de o que você queira. E, meu amor, como é que você foi a semana? Tudo bem? Como é que passou você, menina?
E aí, me conta um pouquinho como foi a semana de vocês, não tem muito tempo. Enfim, vai se confraternizando. Eu duvido que se houver alguém não crente nesse meio, não vai estar interessado, gente, em sentar num Shabat, o próximo que vem, para estar junto com você. Pode ser tua rotina. É somente não trabalhar, ou seja, não se senta como família, não, porque esse foi o que fez Ló. Ló queria ganhar o mundo inteiro. Ló foi atraído pelo que ele viu em Sodoma, porém, quando quis convencer sua mulher, já era tarde. Por quê? Porque ele não tinha influência nenhuma a sua família. Então, aos poucos, podemos pensar que estamos fazendo o bem, como disse Paulo, e o mal já temos feito. A maioria de nós estamos agindo como aquela mulher, irmã de Maria, Marta. Para lá e para cá, e tem que fazer isso, e que tem que se reunir, que tem que estar com os irmãos, que não sei o quê. E o que é que estava fazendo Marta? Marta não, Maria, sentadinha, deixa o feijão para lá, menino, desliga esse fogo aí, escutando o mestre. E Marta certamente, Maria, vem cá, Maria nem dando ouvido. E uma hora Yeshua disse, Marta, Marta, por que estás afadigada, minha filha? Não, porque estou fazendo almoço para ti, mestre. Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Esquece aí, quem tem fome come em casa, eu não venho aqui para comer. Quer dizer, que nós podemos estar assim, irmãos, atrás de um monte de coisas na nossa cabeça que estamos fazendo a obra de Deus, porém, no fundo, estamos esquecendo o Deus da obra. Não queremos comunhão com o Deus da obra. Agora, por que Salomão teve tantas mulheres? Olha o que disse Lucas, o que disse Yeshua em Lucas 21. E olhar por vós mesmos, que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, ou seja, comer demais, não é porque você vai a um restaurante pagar uma comida, que você tem que comer tudo que se oferece, encher o prato desse tamanho, de embriaguez, dos cuidados desta vida. Porque, irmãos, nós estamos correndo atrás do que, finalmente? Do rato, o rato na bola. Ganha-se muito, gasta-se muito, porque para você ganhar muito, você tem que trabalhar mais. Se você trabalha mais, pois menos tempo você vai ter para você e para sua família. Uma hora você vai estar, ou seja, é o rato, é correr atrás do vento, como disse Salomão em Eclesiastes. E venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Outra vez, Deus, o Criador, nos tem que ter o primeiro lugar em nossa vida. Em segundo lugar, a esposa também o marido em segundo, a esposa não coloca o marido em primeiro, nós temos que colocar o eterno em primeiro lugar. E quando colocamos o eterno em primeiro lugar em nosso casamento, em nossas vidas, o eterno promete que iremos escapar dos problemas da tribulação que estás falando aqui e da ira de Deus que vem sobre este mundo. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glotonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida. Ou seja, dinheiro, trabalho, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Chegará um tempo em que estarei tão estressado com essas coisas da vida. Onde eu vou investir? Onde posso ganhar mais dinheiro? Eu não tenho que trabalhar normalmente, eu tenho que ir ali porque ele dá mais. Se perguntarmos hoje a qualquer pessoa, seja ela crente ou não, seja ela ateu, muçulmana, ubandista, kardecista, olha, qual é o teu sonho na vida? Meu sonho na vida é ter um bom emprego, ganhar dinheiro, que eu tenha uma boa casa, um bom carro, meus filhos numa boa escola, ter um sítio, como diz aquela música, uma varanda, um quintal de Mato Verde, para cantar e para sorrir. É o mesmo sonho que tem, gente, um ímpio. Não, irmãos, entreguemos tudo nas mãos do Eterno. E temos paz em nosso coração. Meu Deus, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que trabalhar mais, Ou seja, porém, irmãos, um lugar onde posso ganhar mais do que, ou seja, mais um lugar de trabalhar normalmente, é entregar tudo ao Eterno, ter paz em meu coração. E se eu não tiver isso, eu vou começar a perder, porque a primeira coisa que perdemos ao ficar numa vida louca desse jeito é perder nossa relação com o Eterno. E, consequentemente, perderei minha relação com a minha família. Porém, disse Yeshua no versículo 20, do Yeshua dizendo ao homem, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Irmãos, se vocês forem no Google, no Google, eu estava lendo essa semana, ao preparar esse estudo,
é que quando as duas torres gêmeas elas foram atingidas por dois aviões ali no ataque terrorista, né, porque um caiu ali numa cidade, não me lembro agora o nome, assim, e a gente viu nas notícias e podemos ler que morreram uma quantidade grande de gente, de pessoas. Porém, quando a polícia, essas pessoas encontraram os celulares de muitos homens que estavam nos prédios, nos edifícios onde foram atacados, e começaram assim a ver as mensagens no telefone para saber que tipo de conversa, se alguém tinha alguma relação, etc. Sabe o que é que encontraram no celular dos homens, da maioria dos homens, se despedindo de suas esposas? Meu amor, eu te amo, me perdoa se eu não tive tempo para você, você é a melhor coisa. Ah, se eu escapar daqui agora, eu vou ver. Nossa, foram essas mensagens que encontraram. Naquele momento, ninguém pensou assim, meu Deus, e o dinheiro que eu tenho guardado no banco, gente? Eita, rapaz, e minha casa que eu estou construindo? Os carros, o negócio. Quase 4.000 homens morreram naquele mesmo dia, ao sair apressado para trabalhar, na correria do dia a dia, desesperado pelo pão que perece, nem se deram conta que era o último dia que veriam sua família. A grande maioria dali talvez saíram sem sequer dar um cheiro na sua esposa. Porém, quando viram o mundo desabar perante eles, pegaram o telefone, meu amor, me perdoa, você é meu amor, te amo. Se eu não sair daqui, lembre-se que eu te amei, me perdoa se eu não sair com você, se não fiz aquilo, se não aproveitei. Ou seja, viveu para o trabalho e na hora de morrer, ixi, cadê a esposa? Salomão diz, é melhor ter pouco com temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo ou engordado com ódio. Melhor é o pouco havendo temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é ter um bocado de pão seco com paz e tranquilidade do que a casa repleta de carnes e contendas. Pode haver paz e amor, mesmo que não haja, irmãos, 3 refeições numa casa. O amor torna uma simples casa, uma choupana, num palácio. Porém, muitas das vezes, onde tem abundância, onde se trabalha muito, onde tem muitas coisas boas, é onde há o quê? Discussões, brigas e etc. Então, por hoje é só. Vou abrir aqui a... Abrir não, vocês podem abrir o microfone, se caso vocês queiram acrescentar alguma coisa ou reclamarem, e nós estamos também para aceitar as reclamações. Porém, esse foi o nosso assunto de hoje. Espero que entre na nossa mente e que esse conteúdo, esse estudo, seja a nossa meditação durante a semana. Qual tipo de marido nós estamos sendo para nossas esposas? Qual desses 4 tipos que comentamos, somos nós?